vocês? Bom, gente, eu venho fazer o vídeo definitivo de qual é o nome do Eterno. Ou nome ou pronúncia. Porque, na verdade, o tetagrama, ele se trata de um verbo. E verbo não é nome, verbo é verbo. Mas aí existem alguns argumentos que as pessoas perguntam. Qual a razão do Eterno utilizar um verbo, ainda mais o verbo ser, que é a expressão erier, né, que é a revelação para Moisés, erier, asher, erier. Pelo fato, primeiro, que o verbo é a única construção gramatical que tem ação em 3 tempos. Um substantivo não tem, uma preposição não tem, uma conjunção também não, um pronome demonstrativo, relativo, nada disso tem uma correlação de ação. Então, a única coisa que tem ação é somente o verbo. E o verbo, então, é uma das explicações do porquê ele utilizou do verbo ser, o verbo erier. Bom, aqui no telão vocês vão ver eu inserindo aqui uma questão do fundo histórico da língua hebraica. Primeira coisa que você está visualizando aqui é os períodos históricos da língua hebraica. Assim como toda língua viva que se desenvolve e se modifica ao longo do tempo, também o hebraico sofreu alterações durante a sua evolução como idioma falado e escrito do povo judeu. Através dos séculos, sua morfologia, sua fonologia e seu vocabulário sofreram modificações, podendo ser percebidos através de muitos documentos antigos e modernos. Aí Sanzibadilos e Rabin classificam e datam da seguinte forma os períodos históricos da língua hebraica. Esses dois grandes eruditos, grandes hebraístas, está aqui a referência bibliográfica, que é a Sanzibadilos de 1996, página 52, 68, 130, e depois Rabin, página tal, e Edson de Faria Francisco, página tal. Então, qual é a forma que eles dividiram a história da língua hebraica? Primeiro, o hebraico arcaico. Então, eles têm que o hebraico arcaico, vou até subir um pouquinho aqui. Então, o hebraico arcaico, ele é do século 13 ao século 10 a.C., é o período o qual surge o hebraico arcaico ou paleo-hebraico. Depois nós temos o hebraico pré-exílico, que é antes do exílio dos judeus para a Babilônia, então pré-exílico, ou hebraico clássico conhecido, que vai do século 10 ao século 6 a.C. Depois existe o hebraico pós-exílico ou hebraico tardio. Aí esse hebraico vai do século 6 a.C. ao século 2 a.C. Depois existe o hebraico de Kirbet Qumran, ou seja, onde houve também as descobertas desses manuscritos em o rolo do profeta Isaías, que vai do século 2 a.C. ao século 2 depois de Cristo. Depois nós temos o hebraico rabínico, o hebraico talmúdico, ou ainda o neo-hebraico, que vai do século 2 a.C., do século 2 depois de Cristo ao século 10 depois de Cristo. Depois nós temos o hebraico medieval, que é do século 10 ao século 15, e por último nós temos o hebraico moderno, ou hebraico israelense, que é do século 16 ao século 21, que é o que se utiliza hoje em Israel. Agora, o que eu vou me deparar aqui para definitivamente trazer qual é o nome do Eterno, qual a pronúncia do Eterno, que não é Yahweh, né, Yahu, como alguns colocam. Então, vou lidar apenas com a história do hebraico arcaico, tá? Segundo os estudiosos de todos os estágios mencionados acima, que eu acabei de colocar, os primeiros, que no caso o arcaico, o pré-exílico e o pós-exílico, são considerados desenvolvimento do hebraico bíblico, que é o que se utiliza hoje nas Bíblias Hebraica Estudo e Gartência, ou outras Bíblias que surgirão e que já surgiram de outros códices. Então são considerados desenvolvimento do hebraico bíblico, fato que se percebe ao longo da composição dos próprios livros da Bíblia hebraica. Vamos aqui continuar com o hebraico arcaico. Gênesis, ou seja, o que compõe, ou que foi descoberto dentro dos achados arqueológicos escrito em paleo-hebraico e os vocábulos do hebraico arcaico. Então existe o texto de Gênesis 49, são os considerados mais antigos, são esses livros, Êxodo 15, Números 23 e 24, Deuteronômio 32 e 33, Juízes 5, Salmo 68, etc. A Sefer hebraica, ou livro hebraico, ou a Bíblia hebraica, foi composta entre o século 12 e o século 2 a.C., a sua composição, vamos colocar assim, o seu fechamento dos seus livros, né? O hebraico é uma língua semítica, norte-ocidental semítica, porque segundo vem do filho de Sem. Então, Cão, Sem e Jafé.
Então coloca-se que o hebraico vem da língua semítica do filho de Noé, que é Sem. Então o hebraico pertence também ao grupo cananeu, surgido na Palestina entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo durante a segunda metade do segundo milênio antes de Cristo, após as tribos israelitas se estabelecerem em Canaã no século de número 13 a.C. Adotaram a língua local dos cananeus. Então, na verdade, a língua que o povo judeu tinha era o cananeu, depois que surgiu o hebraico. Até então era a língua cananeia. Por isso que muitas pessoas têm o hebraico tem alguns vocábulos que vêm da língua cananeia. No texto bíblico, o idioma dos israelitas nunca é nominado hebraico, mas Shephat Kenaan, ou seja, traduzido Shephat Kenaan como língua de Canaã, com base em Isaías 19:18, e Yehudit. Yehudit significa judaico, com base em Isaías 36:11, segundo Reis, etc, Neemias e Crônicas, denotando assim o ser o idioma oficial de Judá e de Jerusalém e utilizado como forma padrão de linguagem para composição de textos. Então, segundo Gesênio, segundo Blau, segundo Levita, segundo Corro, segundo Keller, segundo Mackenzie, segundo Trebole e Barreira, segundo Rabin, segundo Zais Badilos, todos esses grandes estudiosos, então eles colocam que, na verdade, o idioma dos israelitas nunca é nominado, ou nunca foi nominado, de hebraico, mas língua de Canaã, por causa dos cananeus, que é a expressão Shephat Kenaan. Então aqui eu já vou definir para vocês, o nome do Eterno não é Yahu, o nome do Eterno é Yah, e é isso que eu vou provar para vocês. O nome do Eterno é Yah. O verbo que era utilizado antigamente para ser era Yah. Depois que antes de Cristo, antes do período pós-essílico, no período pré-essílico do século IX, é o período pré-essílico. Depois que surgiu o tetagrama, que está aqui, ó, que é o Yud, o Re, o Vav e o Re. Os eruditos descobriram que, na verdade, o vocábulo utilizado para denominar o ser de Deus, a pessoa de Deus, a essência de Deus, a pronúncia para o Eterno era Yah. Por isso nós vamos encontrar o salmista falando louvai a Yah ou Hallelujah. E o nome dele é Yah. Esse é o nome dele. O que eu vou fazer aqui com vocês agora? Agora eu fui, gente, na Bíblia, nos textos, nas últimas descobertas, eu fui pegando nomes, porque as pessoas fundamentam isso em cima de nomes. E eu pude verificar que mais de 100 e poucos nomes, eles trazem a partícula Yah no final e também a partícula Yahu, que as pessoas colocam Yahu, não é isso? Só que a partícula Yahu, ela veio surgir uma expressão descritiva a partir do século IX em diante. Ou seja, esse vocábulo Yahu nós não vamos encontrar antes do século IX a.C. Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar no período do reinado de Davi em diante. Aí que nós vamos encontrar no nome de pessoas, no nome de profetas, no nome de personagens. Porém, o vocábulo mais utilizado antigamente para locais e lugares, que é o que eu vou mostrar para vocês, era Yah. Era o vocábulo mais utilizado. Então, foi uma construção que se fizeram, porque a língua ela sempre evolui. Então, os judeus da partícula Yah, eles foram para o tetagrama. Volto, a partícula Yah é a partícula mais antiga que se utilizava para o Eterno. Possa ser que esse vocábulo Yah, né, que veio para o judeu, veio de uma origem cananeia, é possível. E qual o problema se for? Os judeus estão numa nação que eles fazem a construção que eles querem. Eles não criaram, eles não inventaram a língua dele. Eles dependeram de idiomas lá atrás, antigamente. Abias, a pronúncia hebraica é Aviar. Aviar. Porém, existe a forma também, Aviahu. Vocês estão vendo aí, está aqui ó, a referência, tá? E aqui está a tradução que significa meu pai é Yah. Depois, Acasias, Arraziar. Depois nós temos Arraziahu. Então existem as duas formas. Vocês estão vendo que na coluna da esquerda você tem a partícula Yah. A coluna da direita aqui, onde vocês estão vendo o mouse selecionando, você tem a pronúncia Yahu, sempre aqui, ó. Nesse finalzinho aqui, ó, Yahu, sempre aqui, tá? Então você tem Yahu, você tem Yahu, em todos os nomes que estão aqui selecionados que vocês estão vendo. E aqui você tem a partícula Yah. Você está vendo aqui, ó, Yah, Yah, e a tradução dos vocábulos. Agora eu vou abaixar para vocês verem quantos nomes eu pude catalogar e trazer uma explicação. Olha só. Um nome interessante aqui, ó, Osaías. Olha o que significa Osaías, ó, e a salva. E esse nome Osaías, vocês vão ver que não tem aqui, ó. Sabe por que não tem aqui?
Porque esse nome Osaías em Jeremias 42:1 só usava a partícula Iar, não tem a partícula Iarro. Então não são todos os nomes que tem Iarro, não. Quando você faz uma investigação científica, você lida com a questão da papirologia, você estuda com a arqueologia, você procura ver atestações de documentos. Quantos documentos existem comprovando aquilo? Qual a datação desse documento? Em que partes foi utilizado aquele vocábulo? Em qual momento? Por quais personagens utilizaram aquele vocábulo? Isso para você fundamentar uma probabilidade que aquilo é muito mais confiável do que aquilo que tem muito menos significância, muito menos importância, menos achados arqueológicos e as datações muito mais tardias. Então esse é o exemplo científico que se faz para chegar e você corroborar a probabilidade de algo ser melhor. Ibnéias de 1 Crônicas 9:8, Ivni Yar, não tem Yarro no final, só tem Yar. Você vai chegar no texto hebraico, não tem Yarro, tem Yar. É isso que eu fui verificando. Então eu peguei os manuscritos hebraicos, eu peguei o que existe hoje, né, de descobertas, de códices, e eu fui ver quantos nomes tem Yarro e quantos nomes não tem Yarro. Quantos nomes tem Yar e quantos nomes não tem Yar? E quais outros nomes que mudam, que não tem nem Yar e nem Yarro, mas que traz uma outra forma, mas que isso identifica também o ser do Eterno, que são as expressões descritivas. Yah alguma coisa, quando você tem aqui exemplo, Yah tem sido fiel, Yah tem visto, Yah é minha porção, tudo isso são expressões descritivas. Então eu consegui catalogar em torno de 120 nomes. Então, dos 120 nomes que tem Yah, desses 120, apenas 58 tem Yarro. Ou seja, então mais do que a metade contém Yah. O nome mais comum para os filhos de Israel não era Yarro, era Yah. E a partícula Yah que vocês viram lá em cima, no início que eu comecei a falar sobre hebraico arcaico, a partícula Yah já era testada em Êxodo 15, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, a forma que utilizava o nome do Eterno não era o tetragrama, era apenas duas consoantes, que é Yud e o Re. Mas por que a pronúncia de Yah, professor? De onde vem esse Yah? Por que existe esse Yah? Porque o Re, na regra do paleo-hebraico, o Re se passava no final de uma sílaba com o som de Yah. Então eu não posso falar Iá, pegar o Yud com o som de I e o Re com o som de A, como eu vi alguns aí na internet fazendo, e trazer a pronúncia Ia. Eu não posso pronunciar duas vogais. Isso não existe em hebraico. Porque as consoantes, algumas consoantes, que é Yud, o Vav, o Re e o Aleph, eles representavam valores vocálicos e fonéticos. Tem que tomar cuidado com isso. Não são vogais. O Yud não é uma vogal. O Vav não é uma vogal. O Re não é uma vogal e muito menos o Aleph. Nenhuma dessas consoantes são vogais. Elas são consoantes. Porém, são consoantes que auxiliam na leitura. Tem que tomar cuidado com isso. Então, em Yud é uma consoante, representa o Y. E o Re, pelo fato do Re estar no final de uma monossílaba, que é uma palavra monossilábica, porque contém uma única sílaba, então esse Re, ele representa o som de Yah. Por isso que tem a pronúncia de Yah. Yud, Y, A, Yah. Acabou. Ou você pode colocar Yud, a vogal A e o H. Yah. Tá certo? Porque como o H ele é mudo na pronúncia, porém ele tem a sua representatividade vocálica. Representatividade. Não é vogal. Lembre-se disso. Alguns estão falando que não pode se usar sinais maçoréticos, mas também eu não vou falar aqui que você tem que pegar as quatro consoantes que auxiliam na leitura e você dizer que elas são vogais. Isso não existe, gente. Elas representam, tá? E auxiliam na leitura, mas não são vogais, são consoantes, tá? Então, dos 120 nomes, ou seja, dos 120 nomes que tem Iar, apenas 58 tem Yarro. Então, muito menos a atestação de Yarro do que de Yah. Logo, eu estou provando aqui para vocês que o nome mais conhecido, o nome mais comum, o nome mais utilizado pelos judeus não é Yarro. Não é Yarro, é Yah. Então, Yah é o nome do Eterno. Yah é a pronúncia do Eterno. Quando eu digo que é o nome do Eterno, veja bem, eu estou colocando nome, porém Yah é um verbo. Verbo não é nome. Quando eu falo nome, eu estou pegando essa pronúncia representando o ser dessa pessoa.
ok? Se você quiser colocar como nome, não tem problema, fica o teu critério. Mas Yah representa o ser, representa o eterno. Assim como o tetagrama. O tetagrama é um verbo. Então, desse verbo, colocar os sinais massoréticos da palavra Adonai para colocar o título de Senhor, tá? Só isso que eu estou explicando para vocês. Dando continuidade aqui, gente. O que nós temos aqui? Ó? Nomes que não têm atestação do Yah. Então, nós temos lá 58 que tem Yah e 120 que tem Yah. Vamos ver agora quantos nomes que não contém Yah. Apenas 9. Aí eu coloquei aqui, ó, porque se tem Yeho, Yeho e Yehu no início dos nomes. Não estou falando no final, tá? Aqui, ó, esse aqui é final de um nome, Yahu, no final. Agora, porque se você tem Yeho e Yehu no início dos nomes de alguns personagens e não Yahu, como nós temos aqui no final. Ou seja, pegar isso aqui no final e transportar ele aqui para o início. Por que não tem? Eu vou explicar. Por causa da consoante Re. Essa consoante aqui, ó, consoante Re. Então, essa consoante Re não está fechando ou encerrando uma sílaba. Ou seja, por que aqui não está encerrando a ação? Vamos supor que não existe esse Vav aqui, ó, esse Vav. Aqui eu tenho Yahu, essa construção. Então, esse Re ele não está fechando ou encerrando a sílaba. E sim o Vav, que é esse aqui que é o Shurek. Pois o Re no final de uma sílaba representa tanto o som de A como o som de O. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, Josafá. Aqui, ó, Yehoshafat. Então não é Yahushafat. Então Yahu existe no final de um nome. No início não. No início se utiliza Yud, Re, Vav. Tá? Isso é utilizável. Porém, em termos silábicos, distinção silábicas, muda, gente. Ah, professor, mas é o sinal massorético. Não é, tem nada a ver com o sinal massorético aqui. Isso aqui é regra antiga. Regra antiga. Onde Yud, o Rei e o Vav representavam valores vocálicos. Alguns colocam as vogais primárias. I, né? Igual o Yud, I. O Re, A. O Vav, U. Valores vocálicos. Lembra? Não é vogal. O hebraico é consonântico. Não é vocálico. Então nós temos aqui Yeho, Yeho, Yehudá, não Yahudá. Aqui nós temos Yehudaiá. Olha a outra forma aqui, ó. Entretanto o nome não carrega o tetagrama. Yehudá não carrega o tetagrama, tá? Mas é atestado formas no aramaico, sendo utilizado o nome sagrado aqui, ó. Aqui, ó. Olha como que é o tetagrama no aramaico. Olha aqui o finalzinho. É esse aqui, ó. É o Yud e o Aleph. Iá. E qual a pronúncia que eu tenho aqui? Iá também. Só que não com Re, com Aleph. O aramaico, então, utiliza essa forma. Então, em aramaico, eu falo Yehudaiá. Yehudaiá. É a forma em aramaico. Então, você vê que o próprio aramaico utilizou a regra do hebraico arcaico em termos pronunciável. A consoante é diferente. Aqui, no hebraico arcaico, se tem o Re. Aqui, ó. Seria o Re no lugar do Aleph. Porém, o aramaico respeitou. Então, o aramaico colocou o Yud e colocou o Aleph. Então, ficou Yehudaiá. Tá certo? Como também no gênero feminino. Aí nós temos Yehudiá, Yehudiá. Tá aqui. Tá? Aqui está a referência bibliográfica disso que eu estou afirmando, tá bom? O que eu estou provando aqui? Que não tem Yahu no início de nome. Apenas Yehu no início de nome, tá? Aqui mais nomes, não tem Yahu, sempre Yehu. Aí existe uma outra construção que surgiu, que é essa aqui, gente, ó. Yudivav. Então, em vez de colocar Yehotzadak, igual Josadak, em Agil 1.1, existe essa forma que é Yehotzadak, mas existe também a pronúncia que é Yotzadak. Então, Yud e o Vav. Que eles colocam que também o Yud e o Vav também representam o eterno. Como existe no tetagrama Yud, né? O Re, Vav, Re, então ele utiliza Yud e Vav. Então é tudo representatividade. Porém, só o Yah. O Yah não é a abreviação do tetagrama. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. O Yah é a forma primitiva. Foi o Yah que deu origem ao tetagrama, porque o Yah é muito mais antigo. O texto de Êxodo está lá, o Yah. Salmo 68 em hebraico arcaico está lá também. Ainda vou entrar nesse texto com vocês, tá? Então nós temos aí 25 nomes que traz no início de um nome a expressão Yehu. Yehu, né, com O, Yehu, e traz também como Yehu. Mas eu não vou encontrar Yahu, isso não. Observação, dos 25 nomes com Yahu, 8 utilizam a forma Yo, tá? Yo. É isso que eu estou colocando aqui. Nomes bem abreviados. Existe isso aqui também.
Gênesis 46, 13, Yor, perseguido. Joá, Yoav. Aí nós temos Joacás, Joahaz. Depois nós temos Yoav, que é Joás. Jobabe, que é Yovav. Depois Joel, Yoel. Está aqui, ó, Yoel, Yudi, Yovav. Agora eu peguei aqui casos desconhecidos, onde eu estava analisando. Foram encontrados, essa forma, encontrados em jarros, na cidade de Jericó, Samaria. Aí onde que eu tenho essa referência bibliográfica está aqui, ó. Todas as referências bibliográficas está aqui, tá bom? Onde estou atestando e afirmando isso com base nesse linguista, paleógrafo e escritor britânico, tá? Agora olha que interessante o Salmo 68:4. O que o salmista diz lá? Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor. Isso é o que está no português, tá? É que vocês estão vendo aí, isso é o que está no português. Exultai diante dele, ok? Agora, em hebraico, o que está escrito em hebraico? Vem aqui, ó. Em hebraico nós temos, ó, Shiru, Lelohim, Zarur, Shemor, Solur, Larohev, Paravot, Beyar. Aqui, ó, Shemor, Beyar, Shemor, Veil, Zur, Lifanaiv. Então ele está dizendo que o seu nome é Yah. O próprio salmista afirmando que o nome dele é Yah. O nome dele é Yah. É isso que o salmista está colocando. Salmo 68:4. Ok? Está aqui, ó. A partícula aqui, ó. Beyah. Está afirmando o salmista que o nome do Eterno é Yah. Depois nós temos o Salmo 68:18, também está aqui em hebraico. Yah. Até coloquei aqui, ó. Beyah Shemor. Nós temos Lichro Yah Elohim. Para habitar o Senhor Deus. Então você vê que o português traduziu o vocábulo Yah para Senhor também. Depois nós temos Salmo 77:11, toda a partícula Yah, está aqui, ó. Salmo 115:17, Yah aqui de novo. Salmo 115:18. Então você está vendo, o que eu estou mostrando, provando para vocês? Como que as maiores descobertas do paleohebraico, do hebraico arcaico, eram em poesia, então vocês estão vendo que existe uma grande atestação da partícula Yah dentro da poesia pelo salmista. Salmo 118:5, Salmo 118:17, está aqui as partículas Yah. Eu vou subir aqui um pouco mais. Tem até a coberta de Qumran também contra o Yah. Agora que interessante, Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força. Interessante que esse cântico de Moisés, eu quero deixar isso aqui bem enfático, esse mesmo cântico de Moisés, em Êxodo 15, verso 2, Azi Vezinrat Yah. Aqui ele traz que o Senhor é meu cântico e a minha força. Então são as duas coisas aqui. Ou o Senhor é minha força e meu cântico. Vocábulos arcaicos que contém rapax legômenon. O que é um rapax legômenon dentro da crítica textual? São vocábulos que são atestados por uma única vez. E isso é de suma importância, porque isso traz a longevidade do material, do manuscrito, do escritor, do copista, de quem seja. Ou seja, porque o que é comum? O que é comum é sempre expressar um vocábulo, vamos dizer, colocar assim, corriqueiro para que todas as pessoas tenham compreensão. Agora, quando você pega um vocábulo que ao tempo o qual está se lendo, se ouvindo aquilo, não se tem um entendimento, ou seja, quanto mais complicado é o vocábulo, mais antigo ele se torna. Isso é a regra científica. É que esse cântico de Moisés, do Êxodo 15, essa partícula Yah, esse cântico, ele foi atestado por mais 3 vezes. Foi atestado em Isaías 12:2 e Salmo 118:14. Isso aqui, gente, é de suma importância. É um detalhe muito significativo. Porque esse cântico se tornou muito importante na história do povo judeu. Ou seja, Moisés faz menção, depois Isaías faz menção e o salmista faz menção. Tudo em datas diferenciáveis. A partícula Yahu, ela só existem em nomes como expressão descritiva a partir do século IX depois de Cristo. Enquanto que a partícula Yah é a partícula antiga, ela está em 1200 antes de Cristo. E nós pegamos agora aqui o salmista e o profeta, utilizando o mesmo cântico. O que eles estão fazendo? Eles estão endossando, corroborando, testificando, afirmando que isso é a verdade. Então tudo isso daqui que vocês estão vendo, aí no telão, é tudo sobre a pronúncia Yah. Está aqui, ó, Êxodo 17:16, Salmo 118:5, Isaías 38:11, Isaías 26:4. O melhor, se você adquirir o DVD, é que o manuscrito impresso que você viu no telão, vai tudo contigo.
Então você viu que tinha muito mais nomes desses 120 para você olhar, analisar, pesquisar com a Bíblia, sei lá com o que for. Se você tiver interesse, esse manuscrito só vai junto com o DVD, não vendo o manuscrito à parte. O que eu fiz aqui hoje? Mostrei qual é o nome do Eterno, a pronúncia do Eterno, eu trouxe bibliografia, eu trouxe dentro do hebraico arcaico, estão todas as bibliografias aqui. Isso sim, é você trazer uma explicação racional, pesquisada e fundamentada. Isso me faz apenas ser pesquisador diferenciado, alguém que se preocupa em colocar fundamento para as pessoas. Então tudo que eu pesquisei, eu não estou vendo erro. Então está aí, o nome do Eterno e a pronúncia do Eterno é Yah. Agora, se você quiser esse DVD com todo o material, acesse o meu site www.professorfabiosabino.com.br e nós vamos estar aí.